para que abra a sua Bíblia nesse momento, no Salmo 19. Lembrando também os adolescentes. Du, os adolescentes vão subir? Então os adolescentes também estarão subindo com o Eduardo nesse momento. E você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Ô Tiago, eu vou vir para cá, tá? Então, prepara a câmera, que eu fico na frente do telão, então nem todo mundo vê as coisas. Isto. Salmo de número 19, se vocês quiserem ir passando aqui, eu não vou ter condições de passar na leitura, mas se vocês quiserem ir passando o texto, que diz assim, Salmo 19, ele é um texto riquíssimo da palavra. Esse texto é um texto que nós precisamos ter o nosso coração aberto para que possamos compreendê-lo, para que possamos entender quem é esse Deus que se revela a nós, que já se revelou a nós. Então eu convido você para uma atenta leitura desse salmo, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, alegra como um valente a lançar-se em sua jornada. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Até mesmo o teu servo é advertido por elas. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da tua santa, poderosa palavra. Palavra que liberta, palavra que salva, palavra que direciona. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor nos fale hoje poderosamente através desta maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa aqui é uma imagem do universo, daquilo que nós conhecemos como céu. Aquilo que você olha no meio da noite e você admira. Eu não sei se você sabe, mas diz que na nossa Via Láctea temos em torno de 200 a 400 bilhões de estrelas. Você já contou? Você já contou para ver mais ou menos assim quantas tem? Não? Mas contava, né? Quando você levava essa moça que está do seu lado para namorar, né, parava o carro ali no escurinho, ficavam olhando as estrelas, aí vocês contavam. Contava nada, né? E pensa que nunca mais fez isso, né?
Nunca mais foi lá ver umas estrelas. Nunca mais foi perceber a grandeza. Chega à noite agora e fala assim, quero dormir. Quero descansar. Essa realidade que mudou. Essa verdade que não se propaga mais na sua vida. Mas você que contava, talvez você tenha chegado ali na casa dos bilhões de estrelas, contando no meio da noite. Quando a gente olha os céus, 200 a 400 bilhões de estrelas, e várias, milhares, milhões de via-lácteas. Ou seja, é um negócio muito grande. É algo muito grande. É algo que vai além de toda a ideia que nós temos e de toda a ideia que nós conhecemos. E quando nós falamos sobre essa imensidão do céu, dos buracos negros, da quantidade de planetas que conhecemos e que não conhecemos, a gente percebe, através da nossa crença e da nossa lógica, de que é um Deus que mantém toda essa realidade em ordem perfeita. O salmista vai dizer, para ele nos mostrar o tamanho, a imensidão desse Deus, ele vai dizer que o Deus que criou os céus e a terra, criou como obra dos seus dedos. Ele é tão grande que com os seus dedos ele cria todas as coisas. Esse é o Deus criador, o qual nós adoramos. Esse é o Deus que não apenas criou todas as coisas, mas é o Deus que sustenta todas as coisas debaixo da sua mão poderosa. Sustenta todas as coisas a partir da sua palavra. O Deus que inclusive criou todas as coisas a partir da sua palavra criadora. O Logos de Deus, Cristo Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne. Essa palavra criadora que estava no princípio, ela se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Cristo Jesus. Ou seja, a criação não é obra apenas de Deus. É a obra do Deus trino, do Deus completo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Deus trino estava presente na criação. O texto ali de João, 1 João, capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, esse é Cristo Jesus. Mas quando você vai ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Aí depois a terra tornou-se sem forma e vazia. E quem estava lá pairando pela face das águas? O Espírito de Deus. Pairava na criação de todas as coisas. E esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, quando o salmista olha para a grandeza de todas as coisas, ele vai dizer, olha, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que nos deu a sua palavra, ele é o Deus que tem se revelado a nós de tantas formas. E nós precisamos encontrá-lo e nós precisamos entendê-lo. Ao contrário do que os homens fizeram em Gênesis capítulo 11, construindo a Torre de Babel, não é bem assim. Não era bem exatamente isso. Mas essa imagem é para ilustrar que a gente continua construindo torres de Babel, fazendo esforços sobre-humanos para que a gente alcance os céus, construindo uma religiosidade que nos leve até os céus. Construindo uma religiosidade angustiante, uma religiosidade ferrenha, uma religiosidade implacável que possa nos levar até a presença de Deus. A gente continua construindo maneiras de viver com o intento e com a intenção de alcançarmos a presença de Deus. Essa forma legalista. A gente vive de sacrifícios.
Sacrificamos muitas coisas. Perdemos muitas coisas que não deveríamos colocar em xeque. E muitas vezes apenas mantemos uma forma e perdemos a essência. Porque queremos escalar uma escada falsa que nos leve até a presença de Deus. Que nos faça conhecer quem é esse Deus. E o resultado disso? Ansiedade. Ansiedade. Angústia. Medos. Aquela ansiedade por termos a sensação de que estamos construindo alguma coisa e não estamos alcançando nosso objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre isso. Há muitos anos atrás, e não é um único atendimento que eu fiz nesse sentido, mas eu me lembro de uma moça que eu atendi, ela tinha muito medo de morrer, ela tinha 35 anos, morria de medo de morrer. E eu dizia, você tem algum problema de saúde? Ela dizia, não tenho nenhum problema de saúde. Você está passando por alguma dificuldade? Ela falou, não, nenhuma dificuldade. Então por que você tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer porque eu não sei se tudo aquilo que eu estou fazendo me levará aos céus. Eu faço tudo aquilo e eu tento fazer de uma forma perfeita tudo aquilo que a igreja diz que eu tenho que fazer. Eu tento evangelizar, eu tento estudar a Bíblia, eu tento orar, mas eu tenho uma sensação de que isso não é suficiente. E eu disse para ela, realmente, essa escada não leva você até os céus. Porque o princípio não é o quanto a gente ora. O princípio não é o quanto a gente lê a Bíblia. Isso aqui é apenas um resultado de uma fé. Porque o que está em jogo é a fé que nós temos em Cristo Jesus. É isso que nos leva até os céus. Aliás, não é isso que nos faz subir a escada. Mas essa é a lembrança daquele que desceu a escada para viver do nosso meio, a nossa realidade. Enquanto a gente está buscando subir essa escada para ver se a gente alcança a presença do Senhor, a gente precisa se lembrar que o próprio Senhor desceu a escada para estar no meio dessa criação. Do povo que Ele criou, dos homens e das mulheres que Ele criou. Eu gosto do texto de Jacó. Quando Jacó dorme ali no Val de Jaboque. E ali no Val de Jaboque ele tem uma visão. E nessa visão ele vê uma escadaria muito grande. E nessa escadaria há anjos subindo e descendo. E quando ele olha para o lado, ele ouve a voz do Senhor do seu lado falando com ele. O Deus que não está lá em cima da escada, mas o Deus que está ao seu lado falando ao seu ouvido. E eu quero lembrar a você que esse Deus que fala ao ouvido é o Deus que está presente aqui nessa noite, sussurrando aos nossos ouvidos, você é meu filho amado. Você é minha filha amada. É esse Deus a quem nós servimos. Não é o Deus que está em cima da escada, mas é o Deus que está embaixo da escada. Não é um Deus que nós possamos alcançar construindo uma escada, mas é o Deus que nós podemos conhecer se nós abrirmos os nossos ouvidos e se o Espírito Santo abrir os nossos olhos para que a gente possa ver. Em Babel o Senhor desceu. Não foi o homem que subiu. Ele viu esse esforço vaidoso, confundiu as línguas e demonstrou que o caminho do homem ao céu sempre leva à confusão e ao fracasso. Mas quando nós percebemos o Senhor no nosso meio, na nossa realidade, essa é a maior riqueza que todos nós podemos construir. O Senhor está no nosso meio, louvado seja Deus. O Senhor está presente aqui. É por isso que nós oramos, é por isso que nós cultuamos. Você não veio aqui assistir um culto, você veio aqui cultuar. Você não veio aqui para ouvir canções, você veio aqui para adorar também através de canções. Você não veio aqui para fazer pedidos de oração, você veio aqui porque você sabe que a união do povo de Deus é um negócio tão maravilhoso, que ali, nessa união, o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133. É nessa união do povo de Deus que Deus ordena a sua bênção. E o salmista no Salmo 19, ele vai nos ensinar uma lição preciosa. Você quer conhecer a esse Deus? Você quer saber quem de fato é esse Deus? Você quer conhecer a revelação desse Deus?
fique atento para tudo que já está presente ao seu redor. Porque o Senhor já está presente no nosso meio. E não só dentro de uma igreja de 4 paredes. O Senhor está presente na nossa vida. Então eu quero compartilhar algumas lições para que a gente possa entender a revelação de Deus a partir desse salmo. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o Criador se revela através da criação. Primeira lição que eu quero compartilhar com você hoje, para que a gente perceba essa presença maravilhosa de Deus, é que o Criador, ele está se revelando através da criação. Na teologia a gente chama isso de revelação geral. Revelação geral, o Deus que se revela de várias formas através de algumas coisas. Ou seja, o Deus Criador se revela através da criação. Há um DNA de Deus na criação. Uma coisa muito interessante, quando nós temos filhos, os nossos filhos carregam o nosso DNA. Então, o meu DNA está no meu filho e nos meus 2 filhos. Os 2 têm. Porque há um tanto de mim neles. Não é à toa que às vezes eles reagem como eu reajo. Alguém já falou para você, nossa, seu filho é igualzinho você, e não na aparência. Às vezes ele é bravo. Ih, rapaz, é bravo igual você. Ixi, é bravo, essa menina é brava igual a mãe. Apesar que não existe mulher brava, né, irmãos? Não, isso aí é uma lenda. Eu ouvi dizer que lá em Bauru tem umas mulheres bravas. A minha trabalha lá, mas ela não é de lá. Então ela não é brava igual as mulheres de Bauru. Mas diz que lá em Bauru existem mulheres bravas, aqui não. Né? Então lá em Bauru dizem assim, nossa, essa menina é brava igual a mãe. Aqui em Marília é impossível. Essa ideia de que nós temos, né, as características que nós temos, elas passam para os nossos filhos. Assim, o Deus Criador, ele deixou todo um DNA na criação, e o salmista percebe isso quando ele vai declarar no Salmo 19:1, os céus declaram, os céus proclamam, os céus eles apontam para a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Eu fico imaginando o salmista num espaço aberto, no deserto talvez, olhando para aquele céu estrelado e dizendo, Senhor, esse céu que eu vejo, ele está declarando que o Senhor existe. Esse céu mostra o seu DNA. Esse céu mostra quem o Senhor é. Esse céu ele aponta para a sua grandeza. Esse céu ele aponta para o seu poder. Esse céu aponta para a sua glória. Porque não tem como olhar para esse céu e não glorificar a esse Deus. Não tem como olhar para esse céu e não perceber aquilo que João Calvino declarou. A criação é o teatro da glória de Deus. A criação, aquilo que a gente vê, é o teatro que demonstra, que apresenta a glória do nosso Deus. Eu já disse em algum momento que uma vez eu conheci um físico, e esse físico ele falou assim, olha, eu estava pensando sobre o porquê onde eu consigo ver Deus na criação. E ele falou assim, olha, quando eu leio o Salmo 19, eu me lembro, por exemplo, de uma questão natural, de lugares muito gelados, de lugares muito frios, que tem neve, e que lagos congelam e que rios congelam. Porque me impressiona o fato de que a água, quando ela chega numa temperatura muito gelada, você vai ter toda a superfície do rio congelada, você vai ter a superfície de um lago congelado, mas Deus mantém a água que está abaixo dessa superfície numa temperatura adequada para que os peixes possam sobreviver. Isso só pode ser um milagre. O milagre da vida, irmãos. Um homem, quando se une a uma mulher, gera uma nova vida. Isso é milagre.
O seu filho, ele é um milagre da vida. O seu filho, ele é um milagre vindo das mãos de Deus. E quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus criou, não tem como a gente não ver a mão criadora do próprio Deus. E não somente do Deus criador dos céus e da terra, mas do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque quando nós olhamos para o ciclo da criação, nós vemos a presença desse Deus Trino, o DNA de Deus, no Deus que criou o tempo, o espaço e a matéria. Gênesis capítulo 1, no princípio, revela o Deus que nos mostra o tempo. Criou Deus os céus, que nos dá a conotação de todo o espaço. E criou Deus a terra, que nos mostra a matéria criada pelo próprio Deus. Mas esse Deus que criou o tempo, ele dividiu o tempo em passado, presente e futuro. O Deus que criou o espaço, ele dividiu o espaço em altura, largura e profundidade. E esse Deus que criou a matéria, ele dividiu a matéria em sólido, líquido e gasoso. O Deus Trino, que compartilha tudo de uma forma trina, perfeita, para que a gente possa viver. Não tem como olhar para a criação e não perceber ali o Criador. Romanos capítulo 1, verso 20 vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, podem ser vistos através de tudo que foi criado. É olhar para a criação e na complexidade de uma folha, na complexidade de uma árvore, na complexidade de um fruto, ver o poder e a grandeza do nosso Deus. E Romanos capítulo 1, verso 20 vai confirmar exatamente isso, que essa revelação, ela nos torna indesculpáveis, pois o homem, ele vê todos os dias os atributos invisíveis de Deus, mas é o seu pecado que o impede de enxergar o caminho de volta para Deus. Nós somos indesculpáveis. E aqueles que não conheceram a Deus, e aqueles que não foram evangelizados, todos esses se depararam com a grandeza da criação. E o Deus Criador se revela através da sua criação. É como se não tivesse condições de olhar para a criação e não ver o Criador. A grandeza do Criador deve destruir a nossa arrogância. A grandeza desse Criador deve destruir a nossa ansiedade. Essa ansiedade, essa arrogância de achar que o universo depende de cada um de nós, depende dos nossos esforços. Porque nós servimos a um Deus que mantém a órbita de mais de bilhões de galáxias. E é esse Deus que está presente aqui no controle das nossas vidas. Amém, igreja? Esse Deus tem a nossa vida sob controle. Esse Deus tem a sua vida nas mãos. E é esse Deus que muitas vezes diz para nós: não temas, porque eu estou contigo. Isso deve ser o suficiente. O Senhor está conosco, isso é suficiente. Louvado seja Deus por isso. Mas em segundo lugar, esse texto vai nos mostrar que Deus, ele é conhecido e se revela através da sua palavra. Porque quando a gente lê o Salmo 19, quando a gente lê do verso 1 ao verso 6, ele vai falar exatamente da criação. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite, sem linguagem e sem fala. Ouve-se a sua voz até os confins da terra, e aí ele fala sobre o sol, que é como o noivo que sai de uma extremidade dos céus e vai até a outra extremidade deles. E aí no verso 7 ele muda de assunto de uma forma abrupta. Ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E de repente o salmista muda, porque ele vai dizer num primeiro momento, o Deus que se revela através da criação é o Deus que também está se revelando a todos nós através da sua palavra. É o Deus que Ele nos ensina, Ele se faz conhecer através da sua revelação, da sua palavra reveladora. É o Deus que se revela ao povo de Israel através dos mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Se não uma direção clara de quem é esse Deus e o que esse Deus espera do seu povo a partir dos seus conceitos éticos e morais. E também culturais. Daquilo que Ele quer do seu povo. Quem que é esse Deus? Senão o Deus que se manifesta através de 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o único Deus suficiente. Vocês precisam crer apenas no meu poder. Esqueçam o panteão de mais de 2.000 deuses do Egito. E adorem um único Deus, porque esse Deus é suficiente. Os mais de 2.000 deuses do panteão egípcio não foram capazes de impedir a ação do Deus Criador de tirar o seu povo do Egito. É exatamente sobre isso. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos inexperientes. Por que são dignos de confiança? Porque eles falam de quem é esse Deus. Ou seja, se eu quero conhecer a esse Deus, eu preciso olhar para a sua palavra. A palavra revela quem é esse Deus. A palavra revela como que eu devo viver. A palavra revela como eu devo me portar. Porque se, num primeiro lugar, o Deus Criador revela o seu poder, a sua majestade, a sua palavra, então vai nos revelar o seu caráter e a sua graça. Os mandamentos do Senhor revelam caráter, revelam a graça. Eu costumo dizer o seguinte, por que a lei do Senhor é necessária? Para nós cristãos, a lei do Senhor deveria ser necessária? A princípio, não. Mas por que é necessária? Porque existe o pecado. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Mas esse Deus, por causa do nosso pecado, Ele tem que dizer para a gente, olha, não matarás. Por que eu preciso ouvir que eu não preciso matar? Porque na minha ira e na minha condição pecadora, eu tenho vontade de matar. Não vocês. E vocês, às vezes, têm vontade de matar. Na raiva, na condição de pecado, a gente fica tentado a querer o que é do outro. Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Não furtarás. Não tome aquilo que é do outro, por quê? Porque isso faz parte de uma humanidade caída. E uma humanidade sem lei é uma humanidade sem limites. Por que Deus estabelece limites? Porque nós precisamos deles. Mas aí vem a lei do Senhor, e a lei do Senhor mostra quem é esse Deus. Esse Deus que diz, se contente com tudo que você tem. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor é suficiente na vida de cada um de nós. Não é sobre o que nós temos ou sobre o que nós não temos, é sobre como nós nos realizamos com aquilo que temos em mãos. Por exemplo, você sabe o que é inveja? O que é inveja? Por que a gente inveja? Então você vem aqui com uma Bíblia nova. Você vem com a Bíblia NAA de estudo, dessa grossura. E aí eu fico olhando e falo, rapaz, olha irmão, aquela Bíblia. Custa R$300, eu paguei 10 na promoção. E comprei 5 para a família inteira, ó.
E aí eu fico pensando, falei, rapaz, se eu tivesse essa Bíblia, então eu seria feliz. Se eu tivesse esse carro que o outro irmão tem, então eu seria feliz. Se eu tivesse o cônjuge que o outro tem, então eu seria feliz. Se eu tivesse esse instrumento do Ricardo, é isso que me deixaria feliz. Se eu tivesse esse violão do Ronaldo, era esse violão que me faria feliz. Se eu tivesse o computador do fulano, é o computador que me faria feliz. Se eu tivesse a casa do Beltrano, aí sim eu seria feliz. O que eu estou dizendo? Em primeiro lugar, que eu me encontro num estado de insatisfação que independe do que eu tenha nas mãos. Eu sou tão insatisfeito com aquilo que eu tenho que eu coloquei na minha mente, eu criei uma ilusão de que eu só serei feliz se eu tiver aquilo que você tem. Porque me parece que você se relaciona muito bem com aquilo que você tem. E o que é a inveja? A inveja não é o desejo do objeto, é o desejo de me relacionar bem com aquilo que eu tenho. Mas como eu não consigo, então eu falo, nossa, olha como ele se relaciona bem com as coisas dele. Se eu tivesse, eu seria feliz como ele. Eu seria feliz se eu tivesse. Aí vem a palavra de Deus e fala assim, olha, em tudo dai graças. Agradeça por todas as coisas. Aí vem Abacuque, e aí ele faz uma oração que acaba com as nossas vidas. Porque ele vai dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei nesse Deus. Aí ele vai dizer exatamente isso para mim e para você. Ainda que você não tenha tudo aquilo que você acha que você deveria ter, o que Deus colocou nas suas mãos é suficiente para você exultá-lo, para você engrandecê-lo, porque é com esse suficiente que Deus colocou nas suas mãos que você vai adquirir toda a vitória que você precisa. Amém, igreja? É sobre isso. Porque a gente sempre vai ter alguma coisa que talvez seja melhor que a nossa. A gente sempre vai ter alguma coisa que vai parecer melhor que a nossa. Mas de repente a gente vai olhar para a palavra de Deus e ele vai dizer, olha, eu sou suficiente para vocês, não tenham outros deuses, não tenham nada além do que aquilo que vocês têm, não fiquem ali almejando além daquilo que vocês têm. Por quê? Porque aquilo que vocês têm é suficiente para vocês começarem uma longa caminhada de obediência e vida plena no Senhor. Agradeça por tudo aquilo que você tem. Engrandeça ao Senhor por tudo aquilo que você tem. Porque nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas. E a lei do Senhor é perfeita. O salmista, ele vai entender isso quando ele escreve o Salmo 119. E no Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer algo maravilhoso. Você que conhece a Bíblia e decora a Bíblia e se importa com isso, você vai se lembrar o que diz o Salmo 119. Que diz, escondi. Vamos lá, escondi a tua... Vamos lá, gente, vocês estão muito tímidos, vocês sabem desse salmo. Escondi a tua palavra no meu, para não... Está vendo? Vocês sabem. Lógico que vocês sabem. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha que interessante. Onde que o salmista guarda a palavra? No coração. Onde que a gente guarda a palavra? Espero que no coração. Ah, não, mas eu ando com uma Bíblia no porta-luva do meu carro. Ok. Eu tenho uma Bíblia na cabeceira da minha cama. Ok. Está dizendo hoje de manhã, né? Tem aqueles, eu me lembro que antigamente, algumas casas de amigos que eu ia, tinha uma Bíblia aberta na porta, tinha um púlpitozinho ali bem na entrada e uma Bíblia aberta desse tamanho. Qual que era a mensagem que muitas casas traziam? Essa Bíblia me protege. Agora, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia na porta de uma casa protege alguma coisa? Não. Se alguém ainda tem essa prática, isso é uma mandinga, tá, gente?
Isso é mandinga, não vem com esses negócios aqui não, hein? Ah, não, isso aqui me protege. Não, a Bíblia protege quando ela entra no coração. Eu até entendo que você gosta de ter uma Bíblia ali, não tem problema nenhum. Mas não tenha uma fé de que aquilo te protege. Quando você tem uma fé de que aquele objeto te protege, isso aí chama-se idolatria. Então, assim, a Bíblia, ela tem poder e valor quando ela é lida. Eu ouvi uma história muitos anos atrás do pastor Marcelo Gualberto. O pastor Marcelo Gualberto foi fazer um trabalho, ele trabalhava com jovens e adolescentes. Eu frequentei a MPC, Mocidade para Cristo, quando eu era adolescente. E foi quando eu ouvi ele contar essa história, que ele foi numa escola, e ele foi numa escola para trazer uma palavra para os alunos, e aí quando ele chegou, passaram o microfone para ele, ele começou a falar, e de repente aquela bagunça, e ele com a Bíblia na mão falando, gente, vocês precisam saber o que está escrito aqui, e a meninada nem prestando atenção, e de repente ele pegou aquela Bíblia e soltou no chão, a Bíblia bateu, pá! Aí todo mundo parou, assustado. O pastor soltou a Bíblia no chão. Vai morrer. Aí ele falou assim, agora vocês estão assustados, né? A Bíblia caiu no chão, agora está todo mundo quieto, assustado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui é só papel. Isso aqui é só papel. Se isso aqui não entrar no coração de vocês, não vale de nada. Bíblia é conjunto de papel. Mas se ela entra no coração, ela é poderosa para transformar vidas. Se a Bíblia sai do papel e entra na mente, se a Bíblia sai do papel e entra no coração, ela é poderosa para transformar vidas. E é sobre isso. Deus, ele se revela através dessa lei. E quantas pessoas que eu conheci na vida se converteram por causa de um versículo. Lembra quando a gente evangelizava com aqueles, como que chamava? Os folhetinhos, né? Como que tem um nome específico? Não, o folhetinho mesmo, aquele folhetinho, lembra? Que a gente comprava em livraria, eu trabalhei em livraria, tinha vários folhetinhos com mensagens, que era bem pequenininho, tipo um marca-bíblia. E você ficava na rua entregando. Os Gideões, eles têm... Hã? É muito antigo. É da minha época e do Eliseu, viu? Da sua, é nossa época, Eliseu. Respeito, Eliseu. Poxa, Eliseu, é nós. Mas a gente saía para entregar aquilo lá. Ixi. Mas, o Novo Testamento. Converse com o Gideão e ouça quantos testemunhos ele vai te contar de Novo Testamento em hotéis. Porque você sabe, como foi dito aqui pelos Gideões uma vez, o maior índice de suicídio acontece em hotéis. A pessoa, para não se suicidar na frente da família, se suicida em hotel. E quantas vidas abandonaram essa ideia e se entregaram a Cristo por causa do Novo Testamento na cabeceira de um hotel? Que saiu da cabeceira e entrou na mente e no coração e transformou uma vida. Irmãos, foi a palavra reveladora de Deus que mudou a nossa história e nos traz aqui essa noite. Louvado seja Deus por isso. Quanta coisa Deus não mudou em você. Deus está se revelando, a palavra de Deus precisa ser aberta, nós precisamos decorar a palavra. O salmista vai dizer no Salmo 19, ela é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro fino. Ela é mais doce do que o mel que goteja dos favos. Por ela é admoestado o teu servo em o guardar a grande recompensa. Guarde a palavra do Senhor na sua mente e no seu coração, porque a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Quando Deus fala para Josué, Josué está desesperado, ele fala, Senhor, Moisés morreu, o que eu faço? Ele vai dizer assim, Josué, agora é com você, ser forte e corajoso. E aí depois ele vai dizer, medita na lei do Senhor dia e noite, porque se você meditar na lei do Senhor, tudo que você precisa para entrar nessa terra está lá. Tudo que você precisa para ter uma vida abundante está na sua Bíblia. Então abra ela dia após dia e Deus vai falar com você e vai se revelar a você. E aí tem uma outra, aliás tem uma palavra do Martinho Lutero, que ele vai dizer, a palavra é o único filtro de verdade infalível.
Martinho Lutero e a relação dele com a Bíblia. Martinho Lutero acreditava tanto no poder da palavra de Deus que ele passou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso, saísse do latim, saísse do grego e ela entrasse na possibilidade do seu povo ler na sua própria língua a Bíblia e a Bíblia pudesse libertá-los. Terceiro e último lugar, a revelação definitiva. Há uma revelação definitiva. E essa o salmista não vai falar diretamente, mas é a revelação do próprio Deus, é a revelação especial, Cristo Jesus, o Logos, a palavra viva. E nós precisamos olhar para Cristo Jesus. A palavra encarnada. Quando os discípulos estão andando com Jesus e eles falam, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Porque a revelação máxima anula o medo, anula a frustração. O Deus de poder e de santidade, Ele nos encontrou em Cristo, o Verbo encarnado. Eu quero dizer para você uma coisa, o poder desse Deus que revela através da criação não é suficiente. E não é aquilo que vai salvar as nossas vidas, não é a palavra de Deus que salva as nossas vidas, ela nos direciona, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Agora, quem salva as nossas vidas é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem vê a mim, quem vê o Pai, quem se chega a mim, se chega a Deus. Se nós queremos viver a salvação, nós precisamos nos entregar a Cristo Jesus. Se nós queremos saber quem é esse Deus, nós precisamos olhar para a cruz. Mesmo diante da revelação física de Jesus, muitos falharam em ver o Pai. E a salvação, ela só ocorre quando a revelação em Cristo é acompanhada pela fé graciosa. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça vocês são salvos mediante a... E isso não vem de... É um dom de... Pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O presente da salvação através de Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, muitos não viram a salvação em Cristo. Muitos olharam para Cristo e não viram Deus ali. Muitos queriam matar Jesus. A Bíblia nos conta várias histórias de pessoas que tentaram matar Jesus. Mas a Bíblia nos conta a história de pessoas que ao perceberem a presença de Jesus, compreenderam, tiveram a sua mente e os seus olhos abertos para ver a presença do próprio Deus. Perceberam. Quer saber quem? O cego de Jericó. Mas não era cego? Ah, aquele cego viu muita coisa que muitos não conseguiram ver. A Bíblia diz que enquanto Jesus passava, esse homem, ao saber que Jesus passava por ali, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele diz filho de Davi, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és da linhagem de Davi, tu és aquele que haveria de vir, e aqueles que estão com os olhos abertos não conseguem ver essa realidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos dizem, fica quieto, Jesus tem muito o que fazer, e ele grita mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos dizem, fica quieto. E ele não para de gritar. Porque como é que eu vou ficar quieto se a presença do Senhor está passando na minha frente e eu não quero deixar passar? Como é que eu vou me calar se a presença de Deus está diante de mim em Cristo Jesus e eu percebi essa presença, eu reconheci esse Deus, eu não vou deixar passar. Eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou tampar os meus ouvidos. E esse cego viu o que muitos não conseguiam ver. Ele tinha uma clareza espiritual que superava a sua cegueira física.
A mulher cananeia, Jesus ele prega o evangelho em Jerusalém, ele prega o evangelho em toda Judá, ele prega o evangelho em alguns lugares de Israel, mas quando ele sai dessa terra e ele vai para uma terra pagã, a Bíblia diz que uma mulher cananeia o procura. Ele está em viagem e essa mulher vai clamar exatamente isso. Mateus 15, 22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofrendo muito. E Jesus olha para aquela mulher e ele diz: minha filha, eu não posso pegar o pão dos meus filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, certa de que estava diante de Deus, ela vai dizer: mas até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor, que caem da mesa. Me dê só as migalhas, porque as migalhas me serão suficiente. Quando a gente sabe que está diante de Deus, se eu puder comer migalha, eu quero comer migalha. Porque eu sei que a migalha me fartará. Quando a gente está diante de Deus, o que cai da mesa já nos alimenta. O que cai da mesa é suficiente. Senhor, não precisa me dar muito, mas me dá o suficiente. Me dá aquilo que cai da mesa, porque o que cai da mesa vai me saciar. Jesus olha para os discípulos e diz: eu não vi fé como essa em Israel. No meio do nosso povo eu não vi a fé como a fé dessa mulher. Porque tem gente que não vê. Mas tem gente que quando percebe essa presença não quer outra coisa. Nós estamos diante da presença de Deus e é isso que nos importa. Amém, igreja? Amém, igreja? É isso que nos importa. É a presença desse Deus. Natanael, ele estava cético. Mas de repente ele percebe quem Jesus é e ele vai dizer: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu não quero outro senão a ti, eu não quero outra coisa senão a tua presença. Não quero outra coisa. Simeão, um homem justo no templo, a quem havia sido prometido que ele não morreria antes de ver o Messias. Ao pegar o menino Jesus nos seus braços, ele louvou a Deus dizendo que os seus olhos tinham visto a salvação, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu tenho em meus braços o menino Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O menino Jesus nasceu. O Salvador nasceu. E eu não posso não ver Deus no Senhor Jesus Cristo. Eu não posso não olhar para a minha salvação e crer naquele que morreu em meu lugar. Eu não posso ignorar a vida de Cristo Jesus, percebendo que Ele viveu a minha vida e morreu a minha morte. E agora está me chamando para que eu tenha a vida dEle, e aí eu vou ficar vivendo as minhas coisas. Não, eu quero viver as dEle. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os projetos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor muito mais altos do que os nossos. E a gente não pode perder isso. E eu quero convidar você hoje a se voltar ao Senhor. Eu quero concluir essa palavra. Salmo 19, verso 14, que diz: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Quando a gente reconhece a revelação de Deus, a gente coloca Deus como rocha e como Salvador. A gente percebe que salvação não é pelo esforço humano. Você pode fazer toda a coreografia necessária e não ser levado à presença de Deus. Mas você pode ver Deus nos detalhes da vida, reconhecer Deus em todos os caminhos e simplesmente adorá-lo, porque Ele é o nosso Redentor. O meu Redentor eu sei que vive e com Ele também eu viverei, diz a palavra. Ele é a minha rocha,
Tudo que eu quero construir nele. E ele é o meu Redentor, o meu Salvador. Quero dizer para os irmãos, a verdadeira espiritualidade, ela gera fé e descanso. Quando a gente se depara com essa revelação de Deus, no nosso coração não tem ansiedade, no nosso coração não tem medo, tem fé e descanso. De repente a gente descobre que os nossos esforços para conhecer a Deus, através de uma religiosidade vazia, gera apenas frustração e ansiedade. Mas de repente a gente percebe a presença de Deus, abra os seus olhos e veja o que Ele já mostrou. Ele está presente no nosso meio. Amém, igreja? Ele está aqui no meio da sua igreja. Ele está atuante na sua vida. Ele está no seu trabalho. Ele está na sua casa. Ele está no seu carro enquanto você anda. Ele está aqui no meio do seu povo, agindo nessa comunhão. Ele está aqui curando. Ele está aqui restaurando. Ele está aqui promovendo a glória do seu reino entre nós. E quando nós olhamos para a criação, e agora toda vez que você olhar o céu, você vai lembrar dessa palavra. Os céus declaram a glória do meu Senhor, Criador de todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos orar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você hoje. Talvez você esteja preocupado com tantas